Você já parou para pensar o que aconteceria se tudo pudesse recomeçar agora, sem o peso do erro, da culpa ou do medo de não ser suficiente? Herdeiros do reino, a paz do Senhor, nesta manhã, continuando aqui na nossa leitura diária, reflexão diária da Palavra de Deus, sugerido pela Escola Bíblica Dominical. Nesta manhã nós estaremos lendo na carta em que o apóstolo Paulo escrevera à igreja de Corinto, segunda carta de Corinto, capítulo número 5, versículo 17 ao 21, qual texto nos diz o seguinte: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos, em nome de Cristo, que nos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Texto sagrado da palavra do Senhor nosso Deus, em que nós sabemos que em Cristo nós recebemos a nova identidade e também, conforme a leitura em que fizemos, nós recebemos o ministério da reconciliação. Em Cristo nós somos reconciliados. Por isso que no início nós fizemos esta pergunta: se nós pudéssemos exatamente o que aconteceria em nossa vida se tudo recomeçasse agora mesmo, se tudo recomeçasse, sem a gente ter culpa ou ter medo do peso da culpa, do erro, mas tudo é suficiente na pessoa de Cristo Jesus. Nós necessitamos de segurança e o texto nos fala aqui de comportamento, muda o comportamento. No versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Neste momento aqui, a gente entende que isso é semelhante, fazendo uma comparação aqui como criança. A criança, ela está sempre aberta a aprender, a aprender novas atividades, novas rotinas. A criança está na fase do desenvolvimento. Quando Jesus falou com Nicodemos, foi a mesma coisa. Jesus disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Quando se nasce de novo, uma pessoa recentemente nascida, ela precisa aprender coisas novas. E aqui, a pessoa que tinha as práticas antigas agora passa a praticar novas práticas. Quando o texto ele fala da seguinte forma: se alguém está em Cristo, é nova criatura. A minha tradução diz nova criação, mas é o mesmo sentido da palavra. Quando agora nós vivemos uma vida pautada pelos nossos prazeres, pautada pelas nossas realizações da natureza caída, quando se ouve o Evangelho, então muda essa atitude, esse comportamento. E isto não provém do homem, o texto diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Então veja, isso a gente entende aqui que isso não é uma poesia abstrata. O texto é muito claro, é um reposicionamento de identidade. Agora já mudamos, deixamos a identidade velha, antiga e passamos a ter uma nova identidade. O passado é aquilo que ameaçava, acusava, diminuía. Agora com Jesus não. Já não governa mais essa velha natureza.
O texto diz o quê? O velho ficou para trás. As velhas práticas foram para trás. O novo aqui chegou na vida de quem aceitou. E o novo traz alívio. O novo aqui é a palavra, comportamento modificado. E aqui nós entendemos que Deus ele não está distante. O texto diz que Deus está muito perto. Ele agiu, ele reconciliou com a palavra. A reconciliação, ela fala de quê? Fala de fim de conflito, de acessar fogo. Para nós, o nosso cérebro, ele entende exatamente isso, que a guerra acabou aqui. A guerra foi embora. Não há mais ameaça entre você e ele. O preço já foi pago. A dívida foi quitada. Por isso que agora somos nova criatura. Cristo, então, ele tomou, olha, o versículo 19 diz o texto: pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as nossas transgressões dos seres humanos, as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Fomos reconciliados na pessoa de Cristo. Então, aqui nós entendemos o quê? Que houve uma troca justa que gera vantagem. Nós trocamos de posição, né? Nós entregamos a culpa e recebemos a aceitação. Entregamos o medo e recebemos a paz. Entregamos a morte e recebemos a vida. Tudo porque nós aceitamos esta mensagem do Evangelho na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, quando nós fazemos isso, vem o chamado, somos embaixadores. No versículo de número 20, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Então, nós encontramos aqui esse privilégio de sermos embaixadores, de sermos representantes do nosso Senhor. Agora não é só sobrevivência, é um propósito de viver para Cristo, viver com Deus, não é? Você não é apenas salvo nessa troca, você não é apenas salvo, você é enviado. Apenas de sermos salvos, Cristo nos envia para fazer a sua vontade. Nós carregamos a mensagem e entregamos a outros. O conflito pode acabar também para você. Quando acaba para mim, acaba para o próximo. E na verdade, no fundo aqui, essa passagem ela responde à pergunta mais antiga da humanidade. E mais uma vez a gente pergunta, eu estou seguro? O nosso cérebro ele pergunta isso, eu estou seguro? Eu tenho valor? Ainda há esperança para mim? Então eu te respondo nesta manhã, na pessoa de Cristo você está seguro. Na pessoa de Cristo você tem valor, ele pagou um alto preço, um alto valor na sua vida, pela sua vida, resgate, preço de sangue. E ainda há sim esperança na pessoa de Cristo Jesus. Deus está ao nosso lado e nos pagou um alto preço por nós, nós somos valorizados sim. E em Cristo a resposta para essas perguntas é muito clara, né? E direta e poderosa. Sim, você é novo. Sim, você foi reconciliado. Sim, agora sua vida tem um propósito. Você tem um valor na pessoa de Cristo, não é? E para nós concluirmos aqui o versículo de número 21, quando ele diz: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, na pessoa de Jesus, através do sacrifício de Jesus, Deus ele nos resgatou através do seu sacrifício na cruz do Calvário. O profeta Isaías, ele fala sobre isso aqui no capítulo de número 53, no versículo 6, quando diz: em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andávamos errantes, cada ser humano tomou o seu próprio caminho. E Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então foi o que Deus fez. Eu quero orar por você e com você nesta manhã. Querido Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nos assegure em nossas mãos, nos guia, nos oriente, nos ajude nesta caminhada, nessa nova vida, de fase da nossa vida que andamos em Cristo, que somos novas criaturas na pessoa de Cristo Jesus. E assim nós fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vive e reina para sempre. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.